Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Agro. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2026. Aniversário dos municípios gaúchos de Ajuricaba, Davi Canabarro, Ibiraiaras e Uruguaiana. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Guaíba Agro tem Jorge Bruno e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Jefferson Gomes, a coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Agro, neste bloco, o assunto a partir de agora é ovinocultura, pois nós tivemos no último dia 21 de maio, lá no Parque de Exposições Francisco Simões Pires, em São Cepé, uma oficina com produtores para a confecção de diferentes cortes de carne ovina. E a gente vai saber um pouco mais, né, do que foi apresentado, dos objetivos, não é? Conversando a partir de agora com o engenheiro agrônomo, extensionista rural da Emater, do Escritório Regional de Santa Maria, o Roblen Cristal Coelho Filho. Caro Roblen, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Olá, Sandro, demais e os ouvintes da Rádio Guaíba, é uma satisfação estar no microfone da rádio, né? Conversando um pouco com vocês sobre esse assunto que nos é tão caro e tão importante para a Emater, que é a ovinocultura. Exatamente, a gente tem acompanhado, não é, o crescimento da demanda pelo consumo de carne, né, principalmente, até a lã também vem buscando sua recuperação, mas o corte vive um grande momento e passa por trabalhadores da agricultura familiar em sua maioria, não é, Roblen? E qual é a importância desse tipo de atividade com os produtores? A gente entende que a ovinocultura é uma excelente alternativa, como tu falou, né, para o agricultor, o pecuarista familiar, em função de que é uma atividade que ela se desenvolve e pode ganhar escala tanto independente do tamanho de propriedade, né? Sim. Pela rápida proliferação dos animais, né? Em um ano tu tem o animal pronto, ele nasceu e já pode dar cria e produzir, né? Pois é. Então, o ciclo é muito rápido. Então, é uma excelente alternativa para o pecuarista familiar. Em função disso que nós viemos fomentando, né, esse trabalho. E também a questão do consumo da carne ovina. Tá bem. Até porque nós tínhamos até alguns anos atrás, claro, a região mais ao sul do estado sempre teve essa tradição do consumo, né, da carne ovina. Mas, nos últimos anos, essa demanda, o consumo vem aumentando exatamente pela forma de criação, não é? E acredito que também passa por cortes diferenciados, não? Não, com certeza. Alguns anos atrás, o foco era a questão da lã, né? Pela desvalorização do produto, entrada de fibras sintéticas. A lã acabou se desvalorizando, embora a gente hoje venha também fomentando o trabalho com lã, né, e divulgando as raças laneiras também. Exato. Mas com o aumento, né, e o interesse do produtor e da própria sociedade no consumo da carne ovina, e o desenvolvimento das raças carniceiras, né, Sim. que são carnes mais magras, de mais aceitabilidade pelo público em geral, né? E em função disso que a gente vem divulgando, assim, outras formas de consumo, cortes diferenciados de carne ovina para que o consumo seja mais cotidiano nas famílias não só da gaúcha, mas de outras regiões do país. Ou seja, não necessariamente seja
apenas uma carne para um assado, não é? Ele pode perfeitamente ser uma carne de panela, não é? Com certeza, é isso que é das coisas que a gente vem abordando e divulgando, né? Porque quando a gente pensa em carne ovina, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é churrasco, né? Exato. E nós temos N opções de pratos. Nós temos hoje, assim, na Demater, não sei te dizer exatamente, mas, sei lá, 30, 40 receitas que a gente pode fazer com carne ovina. Que legal. Na verdade, assim, tudo que tu faz com carne bovina, tu pode Sim. fazer com carne ovina. É questão Exato. de divulgação, né? E os tipos de cortes que tu vai preparar também. Perfeito. E eu tô vendo aqui, ó, carré francês, stinco, tibone, costela desossada e paleta. Esse foi algum dos cortes aí. Ou seja, cortes que a gente tem visto, alguns desses mais recentemente, não é? Na carne bovina, mas que, como você disse perfeitamente, pode ser feito nos ovinos, não? Não, com certeza. Né? Por exemplo, o tibone. O tibone é uma carne, é um corte que a gente tem a carne ovina, né? Que na verdade no bovino seria a chuleta. Exato. A chuleta que a gente conhece por chuleta, né? Só que como no ovino é um corte menor, então a gente faz as duas chuletas, digamos assim, né? Os dois lados da chuleta, porque na verdade é o lombo ali do contrafilé, que a gente tira e faz um corte só. Tá. E então, assim, ó, o tipo de corte que a gente vai fazer vai depender do prato que tu quer preparar. Tá. Né? Então, tem diversos tipos de corte que a gente pode fazer, vai depender do tipo de prato que a gente vai preparar. Inclusive, aqui na região, nós temos feito alguns jantares, né? As associações de produtores organizam jantares justamente para divulgar esses pratos que muitas vezes a população em geral não conhece, né? Pois é. E um corte aí que pode agregar valor, não é? Com certeza, com certeza. E hoje, assim, uma das coisas que a gente tem fomentado, explicado para o pessoal, né, que se tu fizer porções menores, né, uma bandejinha ali com 4 carré francês, 5, né, e armazena no congelador da geladeira em casa, né, chega o preparo, é rápido, né? As famílias estão cada vez menores, né? Então uma família não vai comprar um borrego ou meia carcaça e não tem nem onde guardar. Perfeito, verdade. Então a forma de tu né? incentivar o consumo, praticidade, rapidez no preparo, né? Uma proteína, e aquele consumo do dia a dia. Uma proteína de alto teor nutricional, né? Saborosa, não é? Com certeza. Com aí os cordeiros indo cada vez mais novos para o gancho, não é? Quer dizer, todo um trabalho genético sendo desenvolvido, então, realmente... Eu estou vendo aqui, a técnica utilizada na oficina foi desenvolvida pela Embrapa, né? Divisão da carcaça em 5 partes, Rubem. Isso. A Embrapa, o trabalho assim, foi desenvolvido pela Embrapa, a gente vem divulgando também, né? A Embrapa cada um na sua... digamos que no seu quadrado, né? Sim. A Embrapa desenvolve as tecnologias e nós temos essa atribuição, né, de divulgar, né, de fazer esse meio de campo aí, de divulgar aquilo que a pesquisa produz, né? Então a gente divide ela em 5, nessa técnica, né? Sim. Então ela é dividida em 5 setores, digamos, a gente tira a cabeça, a paleta, a cabeça não, desculpa, o pescoço, a paleta, a costela, o lombo e o quarto. E depois a gente vai seccionando esses setores, né, da carcaça. Uma carcaça de 20 quilos, a gente vai tirar mais ou menos 80 a 90 chuletas, 80 a 90 pedaços. Né? E esses, pelo tamanho e pela configuração desses pedaços, né, dessas porções, a gente consegue guardar daqui a pouco num congelador aí da geladeira em cima ali, tu consegue guardar praticamente um borrego inteiro. Né? Olha só as receitas aqui que foram: escalope de cordeiro ao molho de vinho, costela de cordeiro com mandioca, costela desossada recheada, lasanha, cordeiro à germane. Quer dizer, vários pratos foram feitos, né, pela colega, pela Cristiane Aires, não é? Junto aos... Isso. A colega Cristiane lá coordenou essa parte do trabalho do preparo dos pratos, né? Nós tínhamos um grupo de produtores, eu acho, em torno de uns 18, 20 produtores, da associação ali dos ovinocultores de São Cepé. E para você ver, né, que
são produtores ovinos e não conheciam essas então, técnicas, olha né? só. E essas formas de consumo, né? Perfeito. E foram só alguns exemplos ali que nós fizemos, foram 5 receitas, se não me falha a memória, que foram preparadas ali. Mas a gente tem várias outras, almôndega, hambúrguer, linguiça. Que legal. Então, vários tipos de preparo. Deixa eu te perguntar, os ovinocultores utilizam também o garrão? Olha, eu gosto muito do garrão, mas eu lembro que uma época atrás se jogava fora até o garrão. É o garrão, né, que a gente brinca com os produtores, aí tu troca de nome e ele agrega valor, né? Pois é. O garrão, ele passa a ser extinco. É o extinco. É o extinco. E aí tu agrega um valor em cima do produto, né? Que teoricamente seria um subproduto e acaba sendo um prato exótico, né? E servido ainda, tu tendo um bom chefe, né? Que vai fazer um preparo adequado. Tu tem um prato diferenciado aí com um valor agregado bem interessante. O garrão às vezes era até dado para os cachorros, né? Então... Com certeza, com certeza. Não, hoje é um extinco. Olha, um nome nobre para um corte que eu acho extremamente saboroso. Que bom, não é? Que bom que a gente tem encontrado aí cada vez aí mais soluções gastronômicas para essa potencialidade da nossa ovinocultura aqui do estado do Rio Grande do Sul. A gente viu, não é, essa atividade ganhar corpo, né, na produção de carne mais ao nordeste do Brasil. E a gente que aqui é o precursor de tudo, foi por aqui que começou a ovinocultura. E que bom ver esse momento aí de resgate, não é? Cada vez mais a procura aumentando pela carne e agora com os cortes aí que a Emater tem estimulado. E não é só em São Cepé, né? Por todo o estado aí, não é, Roblin? Na verdade a gente tem alguns colegas que fazem esse trabalho no estado, né? Nós temos feito algumas formas de oficinas demonstrativas, né? Nas feiras grandes do estado, aí Expo Direto, Expo Agro, a Fubra, a Expo Inter, né? Com a intenção justamente dessa, né? De divulgar outras formas de consumo da carne ovina, que na verdade o nosso objetivo final da Emater é aumentar a produção, né? Claro. Como alternativa de renda para o agricultor, né? Especialmente o agricultor, pecuarista familiar, que é o nosso público-alvo, mas aumentar o consumo, né? Aumentar o consumo para aumentar a demanda pelo produto, né? Esse é o nosso objetivo final. Perfeito, excelente. Belo trabalho. Robley Cristal Coelho Filho, engenheiro agrônomo, extensionista rural da Emater, do Escritório Regional de Santa Maria, trazendo essas informações dessa oficina que foi feita em São Cepé, não é, que também acontece em outras cidades que têm essa atividade, não é, como aí uma das produções aqui, né, do estado do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado. Conte com a gente aqui na Rádio Guaíba, Robley. Tá certo, a gente agradece a oportunidade de estar divulgando nosso trabalho e agradecer em nome da Emater esse espaço aí nessa veículo de comunicação aí, que é um canhão no estado do Rio Grande do Sul, aí, que é a Rádio Guaíba. Um grande abraço. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida para falar de triticultura aqui no programa. Estamos retornando agora para o segundo bloco do Guaíba Agro desta sexta, dia 29, em nome do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de triticultura a partir de agora, uma das mais importantes culturas da safra de inverno aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a implantação da safra, não é, começa em um cenário de maior atenção em relação ao clima, com os produtores reajustando o planejamento, não é, já com uma expectativa de uma nova ocorrência do fenômeno El Niño, que pode ser até mais intenso nesse ano. E a gente vai saber quais são os cuidados, não é? O que se deve levar em conta
nesse período de planejamento da safra, conversando a partir de agora com o Felipe Sulzbach, que é responsável pelas operações da Elicit Plant no Brasil. Caro Felipe, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Muito obrigado, Sandro. Obrigado aos ouvintes da Rádio Guaíba. Esse tema do El Niño, com certeza, ele tem tirado o sono de muitos agricultores, visto que o Rio Grande do Sul ele vem sendo castigado pelo clima nas últimas safras. Exato. E o El Niño ele vai mudar bastante a dinâmica da safra novamente no Sul. Então, com esse clima mais irregular, e essa irregularidade o que vai acontecer na prática para o agricultor? Vão ter períodos de chuva mais intensa, às vezes também com excesso de umidade, e ao mesmo tempo janelas curtas de estresse. Sim. Né? E depois a gente pode até entrar um pouco mais no detalhe desses estresses. Mas só que isso impacta diretamente nas fases mais importantes de desenvolvimento do trigo, como, por exemplo, o perfilhamento e principalmente o enchimento de grãos. Tá bem. Porque no fim do dia, né, o principal efeito é o aumento do risco que o agricultor vai ter e mais dificuldade para a manutenção do potencial produtivo. Tá bem. Quer dizer, o produtor ele precisa adotar uma postura preventiva e como é que ele faz isso? Como é que ele se antecede a um possível evento climático adverso? Não, perfeito. Ele precisa se antecipar, porque hoje não dá mais para trabalhar só de forma reativa. O produtor ele está cada vez entendendo mais que ele precisa preparar a planta antes dos estresses acontecerem. Isso começa já desde o planejamento da safra. Sim. E a ideia é para ter uma planta mais equilibrada, que ela consiga atravessar melhor justamente essas oscilações de clima. Porque quando a gente olha esse impacto na planta, ele começa desde o início. Sim. Né? Então, na prática, um plantio que não começa bem, pode ser por excesso ou falta de água, e já compromete diretamente o stand. Sim. E depois, ao longo do desenvolvimento, essas oscilações também fazem a planta perder eficiência, reduzindo a área foliar e muitas vezes ela não conseguir sustentar o enchimento de grão. Ou seja, são pequenas perdas ao longo do ciclo que vão tirando a produtividade. Tá certo. Bom, a escolha do grão, da semente, já começa por aí, o preparo do solo, qual é a dica, não é, que se dá ao produtor, claro, ficar de olho né, nas tabelas climáticas, no que vai se apresentar, porque muitas vezes é bastante regionalizada essa questão da chuva, da intempérie, não é? Não, perfeito. Eu acho que é um conjunto de fatores. Então, Tá bem. quando o agricultor ele planeja, então sempre é muito importante ele ter a sua assistência técnica do lado dele, seja da cooperativa ou da de distribuição, para que auxilie ele também nesse processo. Tá. Porque ele, desde a adubação, preparo do solo, a compra dos insumos e como ele pode otimizar isso, porque é uma série de fatores, ainda mais quando o agricultor ele já vem pressionado pelo preço da commodity que está baixo, então todo e qualquer investimento ele tem que ser muito bem planejado. E justamente agora, com o impacto e com o El Niño chegando, consequentemente ele vai ter que se preparar para essa situação adversa. Então, por isso que todo o manejo, desde a aquisição dos insumos, ele vai ter que estar muito atento. Bom, a empresa de vocês, ela orienta, não é, a uma elicitação fisiológica, né? Quer dizer, o que seria isso? Estimular a planta, as respostas naturais, é isso? Não, perfeito. Os elicitores de plantas, eles têm um papel fundamental. Tá. Eles tornam a planta mais resiliente em relação aos impactos do clima. Perfeito. Então, quando uma planta ela sofre pela falta ou excesso de chuva, alta ou baixa temperatura, a planta ela acaba sofrendo. Então, só para a gente fazer até uma analogia, se a gente pegar o ciclo, vamos pegar um ciclo de uma planta, digamos, de 120 dias. Certo. E vamos fazer uma comparação com uma pessoa que vai conseguir viver até os 90 anos. Ok. Nós estamos dizendo que a cada 1 dia e meio de uma planta,
é proporcional a um ano do que acontece na vida da gente. Tá. Então, essas oscilações que acontecem são muito mais rápidas. Uhum. Então, quando tu tem uma tecnologia preparando a planta, fazendo com que ela utilize melhor os recursos disponíveis, seja o adubo, Uhum. seja a água disponível, a relação estomática, fazendo com que ela se prepare uma vez para quando o estresse ocorrer. É como se fosse uma vacina, que agora também começa a vir a gripe. O que que é a vacina da gripe? É um vírus inativado, Uhum. quando injetado no corpo humano, produz anticorpos. Se você, o indivíduo, tiver acesso ao vírus, ele vai estar protegido. Quer dizer, é E a uma lógica... tecnologia voltada a reduzir o estresse, então. Exatamente. Então, Uhum. ele vai deixar a planta mais tolerante Tá. aos estresses. Uhum. Justamente nesse impacto. Quando a gente compara um ano a um dia de vida da planta, esse é o impacto que a planta pode sofrer. Então, ela tem que estar preparada, porque amanhece com uma temperatura baixa, durante o dia sobe a temperatura. Então, nós, como indivíduos, nós colocamos um casaco, tiramos um casaco, é muito mais fácil. A planta não, ela está lá no Uhum. campo. Então, por isso que essa tecnologia deixa a planta muito mais resiliente. Perfeito. E na prática, Certo. né? Uhum. A planta, ela fica mais uniforme, ela tem Perfeito. mais vigor, né? As lavouras, elas vão começar mais fortes desde o início, né? Uhum. E ao longo do ciclo, né, ela vai demonstrar isso através da área foliar, um menor índice de doença e, consequentemente, ela vai ter uma maior caixa produtiva. E esse manejo, ele acontece em algum período específico da safra ou não? Sim, é uma excelente pergunta, porque quando a gente olha a gente sempre trabalha em cima dos períodos críticos em cima da cultura. Tá. Enquanto no trigo, quando a gente olha o perfilhamento, Uhum. emborrachamento ali o pré-florescimento, né? Ali antes da emissão da folha bandeira, Sim. o que que acaba acontecendo nesse momento? É onde o trigo praticamente ele está definindo todo o potencial produtivo dele. Tá. Então, esse momento é como se a gente cuidasse a gente vem cuidando da planta antes dela atingir a maturidade, porque Uhum. depois todo o dreno metabólico dela, ele vai para o grão. Uhum. Então, toda essa parte para proteger as folhas, ter mais sanidade, é justamente para ter esse enchimento de grão no futuro. E por isso que a nossa tecnologia, a gente justamente acaba trabalhando nas aplicações, justamente no emborrachamento, onde tem, digamos, um shift, uma mudança dentro da planta, para que ela se torne de fato mais resiliente com a nova tecnologia. É o Bomafit, não é? Perfeito. A gente vem trabalhando com o Bomafit, né, que é uma tecnologia exclusiva da Elicit Plant, baseada em fitoesteróis, né? Os fitoesteróis, eles são análogos ao colesterol, Uhum. porém, na prática, eles são um extrato de plantas Tá. que induzem a planta de forma natural a ter a ter a resiliência frente aos estresses, Entendi. através de várias rotas metabólicas dentro da planta. Perfeito. Confere resiliência, então, diria até... Perfeito. Aham, perfeito. Tá bem. Ok. Bom, claro, sempre, obviamente, com assistência técnica e o olho no dia a dia da lavoura, não é? Com certeza, porque hoje a tomada de decisão, né? Porque a decisão ela vai estar voltada muito por resultado, Sim. né? Então, hoje, cada vez mais, em um cenário climático instável, o produtor ele precisa reduzir perdas e manter a consistência ao longo do ciclo. Tá. Né? Então, não adianta tu ter um belo de um potencial, um belo de um planejamento no papel e ir perdendo todo esse potencial ao longo do ciclo. Então, essa estabilidade ela passa a ser decisiva. E quando a gente olha frente à tecnologia do Bomafit, hoje nós estamos trabalhando com incrementos, isso trazendo dados da pesquisa com diversos pesquisadores aí do Rio Grande do Sul. Os incrementos eles ficam em torno de 260, 270 quilos a mais por hectare. Ah, é bastante.
E isso só utilizando o mesmo manejo que o agricultor tem e, vamos dizer, ajudando a planta a enfrentar esses intempéries. Perfeito. E quando a gente olha, olhando um pouco mais para o futuro, as novas tecnologias baseadas em fitoesteróis, nós já estamos falando do incremento de mais de 420 quilos por hectare. Então nós estamos falando alguma coisa em cima de 7 sacos, né? E com isso, a gente espera aí uma melhoria de até 11% de aumento no desempenho produtivo. Ou seja, é uma planta que ela já tem o potencial genético definido, porém nós vamos fazer com que ela reduza essas perdas que ela tem ao longo do ciclo. Perfeito, muito bom. São aquilo que a gente sempre fala, né? Prevenir é melhor do que remediar, então se valer aí do que há de mais novo na tecnologia, buscando bioinsumos, buscando, no caso aí, a elicitação fisiológica para estimular, né, as respostas da planta, tudo aquilo que pode acontecer, não é? Que é a ocorrência, mais uma vez, aí, de um estresse hídrico, né? Na verdade, com a questão da umidade, né? A partir de um El Niño aqui no Rio Grande do Sul, não é? Caso ocorrendo, não é? O excesso de umidade para evitar as doenças fúngicas de uma forma geral e essa proposta da Illicit Plant a partir aí da construção da produtividade antes mesmo da semeadura. É isso, não é, Felipe? Não, perfeito, porque se eu pudesse deixar uma mensagem, não esperar o problema acontecer. Pois é. Justamente por causa desse cenário do El Niño, o risco climático ele é maior, e nós já viemos sofrendo isso nas últimas 3, 4 safras. Pois é. Então, o agricultor está preparado, e preparar a planta desde o início vai fazer toda a diferença. Perfeito. Porque quem conseguir trabalhar bem a resiliência da lavoura vai conseguir melhores resultados, mais consistentes e o mais próximo do potencial produtivo, mesmo com um ano bem desafiador, como é o que já está sendo prometido. Perfeito. Caríssimo Felipe Sulzbach, responsável pelas operações da Illicit Plant aqui no Brasil, muito obrigado pela participação conosco aqui no Guaíba Agro. Muito obrigado. Um grande abraço. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube Music, no Deezer e ainda no Amazon Music. A gente se reencontra neste sábado, às 8h30 da manhã. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.